Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês a verdade sobre o intercâmbio de au pair. Tô brincando, mas eu decidi fazer um vídeo sentada, só conversando e respondendo algumas perguntas que eu recebo frequentemente sobre o intercâmbio de au pair pra ajudar vocês que querem muito fazer esse intercâmbio e também pra atualizar de algumas coisas que estão acontecendo. Então vai pegar seu snack porque esse vídeo é só eu falando. Eu acho que vocês já perceberam que eu tô em um ambiente diferente, mas eu já vou explicar tudo pra vocês. Eu vou começar com as perguntas sobre o processo do intercâmbio que eu recebo bastante. E a primeira pergunta, que é a que eu mais recebo, é com qual agência eu vim. Eu escolhi a agência Experimento, mas, gente, não depende muito de agência. Quem faz acontecer é você. E eu escolhi a Experimento por conta do fluxo de família. Eu pesquisei, eu vi algumas agências que tinham um fluxo maior. E a Experimento era uma agência que era perto da minha casa, então seria fácil acesso de eu ir e voltar. E o fluxo de família também era muito bom. Então esse foi o maior motivo para eu ter escolhido. O processo com a Experimento não é o mais rápido. Tem outras agências que têm um processo mais rápido. Então se você tá com pressa de vir ou algo do tipo, tem outras agências para isso. Mas eu escolhi eles porque eu sabia que eles tinham um suporte muito legal e o processo foi super tranquilo. A próxima pergunta é: como eu aprendi o meu inglês? Gente, eu vou ser honesta com vocês, eu aprendi o meu inglês praticamente sozinha. Eu fiz 2 anos de aula particular de inglês, mas nesses 2 anos eu aprendi muito mais a gramática, a escrita, a leitura. Mas o dia a dia mesmo, o speaking, eu aprendi praticamente sozinha. Eu sempre amei o idioma e eu sempre fiz tudo em inglês, desde vídeo do YouTube até as músicas que eu escutava sempre foi em inglês, filme, série, eu sempre assisti tudo em inglês, então isso ajudou muito, porque eu sempre colocava no meu dia a dia. Uma dica que eu posso dar pra vocês, se você quer aprender inglês, é tentar colocar tudo que você conseguir em inglês, desde o seu celular, tudo. Porque assim você se força a ter essa língua no seu cotidiano, e aí você vai pesquisando o que isso significa e seu vocabulário só vai aumentar. Na minha casa, meu pai sempre falou inglês, então era inegociável a gente não aprender inglês. Então eu sempre tive isso na minha vida, mas é tudo um processo. Eu não comecei de um dia pro outro falar e entender tudo em inglês. No começo eu lembro que eu assistia minhas séries com o áudio em inglês, mas a legenda em português, porque eu não entendia o que eles estavam falando. E com o tempo eu fui entendendo, fui pegando vocabulário e aí eu troquei. E agora eu consigo assistir sem. Mas com certeza o choque real foi quando eu cheguei aqui e tive que falar inglês o tempo todo. Eu lembro que nos primeiros dias eu tinha até dor de cabeça, porque inglês não é a minha primeira língua, então era muito difícil pra mim ficar pensando pra falar, sabe? O tempo todo eu tinha que estar pensando. Hoje é algo mais natural, mas no começo foi muito difícil, porque era 24 horas falando inglês. A próxima pergunta é como foi a minha entrevista de inglês com a agência. Gente, eu confesso pra vocês que eu tava super nervosa, mas assim, eu tava muito nervosa, porque era a entrevista toda falando em inglês. Eu acho que eu fiquei mais nervosa pra essa entrevista do que pro visto, pra vocês terem uma ideia. Toda agência você tem que fazer essa entrevista em inglês pra eles verem qual é o seu nível e se você vai conseguir passar pelos processos do programa. Porque imagina, você chega aqui e você tem que falar inglês o tempo inteiro, ainda mais com criança. A criança ela não vai ter paciência pra ficar tentando entender o que você quer dizer. Mas a minha entrevista foi super tranquila. As perguntas foi onde eu moro, o que eu mais gosto de fazer em São Paulo, as minhas experiências com crianças e o que eu faria se uma criança engasgasse. Foram apenas 4 perguntas, mas foi o suficiente. A próxima pergunta é como foi o meu processo com a agência. Gente, o meu processo todo demorou 8 meses. Eu fechei com a agência em abril e aí no dia 1 de maio eu já comecei a preencher o application. O application é tipo o seu formulário, assim, você vai colocar tudo sobre você, tem muitas perguntas, você tem que fazer exame médico, tem vários processos assim, e isso leva um tempo. Aí no dia 22 de maio eu terminei meu application, eu já tinha feito vídeo, já tinha todos os formulários médicos. E no dia 4 de junho de 2024 eu tive a minha entrevista em inglês com a agência. No dia 26 de junho eu fiz o ITEP, que é tipo um provão que a gente tem pra eles verem se a gente vai conseguir se virar com o nosso inglês. Então é uma prova toda em inglês, é uma prova gravada. Eu tava bem nervosa pra esse teste também, mas no fim deu tudo certo. Aí no mês de julho, a agência corrigiu o meu application. Depois que a agência corrige o seu application, ela manda pra central corrigir também. A central da Experimento, se eu não me engano, fica em Londres, então demora umas 2, 3 semanas pra eles corrigirem. Em setembro eu fiquei online no meu perfil e eu tive a minha primeira família no perfil no meu primeiro dia online. Eu acho que esse processo de você ficar online e fazer entrevistas com a sua família é o mais legal, mas também é o mais desafiador. Eu lembro que teve uma época que eu já não aguentava mais fazer entrevista e vem toda aquela insegurança de saber se você vai conseguir achar a sua família ou não. Então é um processo muito gostoso, mas ao mesmo tempo muito difícil. Eu fiz entrevista com as famílias e aí em outubro eu fechei o meu match, então eu fiquei online por 1 mês e aí eu consegui fechar o meu match.
A próxima pergunta é como foi a minha entrevista do visto? Meu visto eu tirei em Brasília, eu não fiz em São Paulo porque eu tava morrendo de medo e tava bem na época que tava aquela onda de visto negado. Mesmo que o nosso visto para ser au pair é o J1, que é um visto de intercâmbio, ou seja, não tem muita chance de ser negado, não tem muito porquê eles negarem, mas mesmo assim estavam negando bastante. Em São Paulo é toda aquela muvuca, aquela fila gigantesca, eu ia ficar mais nervosa ainda, então eu escolhi fazer em Brasília. Eu tava super tensa, mas foi rapidinho. Eu fechei uma assessoria para fazer o meu visto e foi super tranquilo. Ela me passou todas as perguntas para eu estudar antes que eles poderiam fazer para mim. Ela preencheu todo o formulário, porque a gente tem que preencher um formulário. E se alguma coisa estiver errada, provavelmente eles vão negar o seu visto. Eles são muito chatos com isso. Como eu não tinha experiência nenhuma, eu preferi pagar uma assessoria pra me ajudar. Mas no fim deu tudo certo, eles só me fizeram 3 perguntas, que foi que os meus host parents trabalhavam, das crianças eu ia cuidar, e se eu tinha algum familiar aqui nos Estados Unidos. A próxima pergunta é, quais foram os gastos com o seu intercâmbio? Gente, é muito difícil falar certinho, porque eu não vou lembrar de tudo, mas eu vou tentar. Eu acho que a primeira coisa é o passaporte. Eu já tinha o passaporte, então eu não tive que gastar com isso. A carta de motorista também. Pra fazer intercâmbio de au pair, você precisa dirigir, porque você vai precisar levar as crianças pra escola, pra natação. Aqui nos Estados Unidos, as crianças fazem muita atividade extra pós-escola. Você sempre vai ter que estar dirigindo as crianças. Aí tem a taxa da agência, que depende muito de agência para agência, mas eu acho que varia entre uns 3 mil a 6 mil reais. Depois tem a taxa do visto, que no meu caso, eu acho que foi $185. Tem também a taxa do service, que eu acho que foi uns $40. Gente, eu não lembro tudo. Tem que fazer o seu exame médico e confirmar que você não tem nenhum antecedente criminal. Pro exame médico eu fiz com o meu plano do Brasil, então eu não precisei pagar, mas se você não tiver, varia. Tem consulta que é 200, passagem, quem paga a passagem, no meu caso, quem pagou foi a agência, então eu não tive gasto com isso. E o dinheiro pra levar aqui, eu recomendo trazer 100 a $150, principalmente se você for vir com a experimento, que a gente tem treinamento de 3 dias em Nova York. Você tem um dinheiro com você, porque você vai precisar comer. Se alguma coisa acontecer, você precisar pegar algum transporte, você tem um dinheiro pra isso, então acho que é muito importante você sempre ter. A próxima pergunta é, qual foi a sua primeira impressão quando você chegou nos Estados Unidos? Gente, o meu maior sonho da vida sempre foi morar aqui, sempre, sempre, sempre. Então, eu tava sentindo uma realização dentro de mim, sabe? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu vim primeiro com a agência, então a gente ficou 3 dias tendo treinamento em Nova York, então eu não tinha conhecido a minha família ainda. Então eu lembro a gente dentro da van indo pro hotel do treinamento, e eu vendo todas aquelas placas na rodovia e vendo aquelas casonas americanas. Foi, assim, um sonho. Eu tava me sentindo super animada pra esse novo capítulo da minha vida. Eu tava muito animada, muito. Eu acho que a palavra que mais define, assim, é animação. Eu tava super animada. Dentro da minha cabeça eu só tava, meu Deus, eu tô vivendo um filme, sabe? Eu tô vivendo um sonho. A próxima pergunta é o que eu mais estranhei aqui nos Estados Unidos. Gente, eu acho que o que eu mais estranhei foi a comida, principalmente o almoço quando eu cheguei. Porque no Brasil eu me alimentava muito bem. Então, no almoço no Brasil a gente come comida, né? A gente come um macarrão, um arroz, uma proteína. E aqui não, aqui eles comem tipo um pão ou um iogurte. Eles mal comem e aqui eles mal cozinham também. Eu lembro que tinha dia que minha host mom fazia tipo um iogurte pra ela, e isso era o almoço. Ou ela fazia tipo uma salada e era isso, sabe? Aqui eles não cozinham, tipo, é tudo comida pronta, é tudo coisa rápida. No Brasil a gente come comida, né? E isso foi muito estranho pra mim. E aqui também eles não têm esse prazer que a gente tem de comida, sabe? Tipo, meu, se eu como uma comida gostosa, eu fico lembrando dessa comida por dias. E eu fico falando sobre. Aqui não. Aqui eles, tipo, comem andando, comem de pé, tipo, eles não têm esse prazer de comer igual a gente tem no Brasil. A próxima pergunta é, você sempre quis fazer o au pair? Gente, a verdade é que não. No começo eu queria muito fazer o intercâmbio de high school aqui nos Estados Unidos, que é o intercâmbio onde você faz o seu terceiro médio aqui. Porém, quando eu tinha que entrar nesse processo, tava na pandemia no Brasil, e você tem que começar esse processo 1 ano antes, porque é diferente, ao contrário do au pair, não é a gente que escolhe a família, é a família que escolhe a gente, então leva um tempo maior. E foi bem na época da pandemia, naquela época também eu lembro que a gente ia ter que se mudar pra Colômbia, eu e a minha família, porque o meu pai trabalha viajando, então eu não iria conseguir fazer o high school. Enfim, tudo que vocês podem imaginar aconteceu pra não dar certo. Pra falar a verdade, ainda bem que não deu, porque eu fiz o meu terceiro médio no Brasil e foi maravilhoso. Foi incrível, eu não trocaria por nada, foi muito, muito bom mesmo. E aí com isso, que eu não ia conseguir fazer o intercâmbio, eu queria muito ter experiência de morar aqui, então eu comecei a pesquisar outros tipos de intercâmbio, só que todos que eu via era tipo intercâmbio de trabalho
ou intercâmbio de estudo que você vem, fica 1 mês ou 2 meses. Não era isso que eu queria realmente morar com uma família americana pra eu viver essa rotina americana e a cultura deles. Então o au pair era um dos únicos intercâmbios que me proporcionaria isso, então foi por isso que eu escolhi. E também porque quando eu comecei a pesquisar e eu via que, tipo, eu ia ter que cuidar de criança, e eu amo criança, eu amo assim, amo mesmo. Eu ia poder morar com uma família americana, eu ia consegui morar aqui por 2 anos, então parece que foi perfeito, sabe? E a próxima pergunta é por que eu troquei de família? Gente, eu sei que eu postei e ficou meio confuso, teve um monte de gente me perguntando o que tinha acontecido. E o que aconteceu foi, a minha antiga host family teve uma emergência familiar e uma pessoa muito próxima deles tá com câncer e eles iam ter que se mudar pra Flórida pra ajudar essa pessoa e cuidar dela. E seria muito egoísta da parte deles só me pegar e me levar junto pra Flórida. E lá eles ainda não têm um lugar pra ficar, então eles não têm uma casa, não tem nada, eles iam ter que morar na casa dessa pessoa, então não teria como eu ficar morando numa sala de estar. Me apaixonei por Utah, eu não queria sair daqui de jeito nenhum. Então foi por isso que a gente entrou em rematch, porque assim eu conseguiria ficar aqui em Utah e eles conseguiriam se mudar pra Flórida e lidar com essa situação. E Deus foi muito bom comigo, que apareceu uma família de Utah em 3 dias depois. Parecia que eu tava vivendo um sonho, nem eu tava acreditando. Eu fiquei muito triste porque eu sou muito apegada às crianças, eu amo aquelas crianças, então não ter eles mais no meu dia a dia seria muito difícil pra mim. Mas a adaptação aqui foi super fácil, eu já tô morando na minha casa nova, já tô com a minha família nova. E aqui são 3 crianças também, um menino de 6, uma menina de 4 e um bebê de 2 aninhos. Mas os 3 vão pra escola, eles ficam o dia todo na escola, então a minha rotina aqui é muito mais tranquila. Minha família é muito, muito boa também. E a diferença é que essa família, eles cozinham. O pai, ele é da França e a mãe, os pais da mãe são imigrantes, então ambos vêm de uma cultura totalmente diferente. Eles cozinham, eles falam a língua deles com as crianças. E é super legal, porque eu já aprendi 3 palavras em francês desde que eu cheguei aqui. E é isso, gente, eu tô na minha família nova agora, eu tô super feliz. Eu continuo aqui em Utah, continuo com uma família maravilhosa. E eu ainda falo bastante com a minha antiga host family. A minha antiga host mom tá sempre me mandando mensagem, mandando foto das crianças, o que deixa o processo muito mais fácil. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse update. Comenta aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma dúvida, eu posso responder nos comentários também. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal e me seguir nas minhas redes sociais, porque lá eu consigo postar conteúdo no horário real, então fica muito mais fácil pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Eu amo muito vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!